E aí, seus filosofeiros, no ar, diretamente de Recife, Pernambuco, apresentado pelo maior filosofagem fluência em linha reta da América Latina, num livro qualquer. E hoje tem dica e mais dica e mais dica de leitura para iniciante, para intermediário e para avançado. Mas antes, a cunha na vinheta, Zé dos Preá! Antes de mais nada, se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva, aperte no pitoco de se inscrever no canal, aperte no pitoco, balance o badalo para receber as notificações e vamos nessa. E como poderia me esquecer, tem filosofia e história na Estácio. E tá assim de gente precisando de história. Pois tem curso de história, se você clicar no link abaixo, você clica e entra, você tem 70%, até 70% de desconto com o cupom Filosofia de Tudo, que na verdade é o cupom Juliette, né? Que tá lá, apareceu, não sei, na imagem. Pois é. E para começar com filosofia, temos aqui uma coisa básica, assim, beginning, né? Pô, nunca ouvi falar em filosofia. O que é filosofia? As pessoas falam assim, filosofia, mas eu não tenho a menor ideia assim, o que é uma coisa filosófica ou não. Então, assim, um feijão com arroz básico, um Mário Sérgio Cortella, um livro fino, para quem não gosta muito de ler, eu aconselho, assim, porque você tem que primeiro desabrochar a leitura, né? Você tem que abrir o espaço para a leitura. Então, é um bom começo. É um livro básico, feijão com arroz, mas dá aquele impacto, sabe, do que começa a despertar em algumas pessoas já um desejo de se aprofundar mais, né? É um livro gostoso, de uma leitura leve, fácil, simples, muito interessante. Para quem já quer começar a conhecer um pouco dos filósofos, esse manualzinho simples, esse livro de filosofia, fala sobre filosofia, bem básico, não seria um manual, mas enfim, o livro da filosofia, aliás, tudo que você precisa saber sobre filosofia, né? Um guia completo de filosofia para você abrir a mente sem sofrer, de Paul Kleiman. É um livro que contém, assim, um resumo da história da filosofia, bem resumido mesmo, mas ele segue ele não segue uma ordem cronológica, mas ele fala tanto de pensamentos, de ideias, né, como de alguns pensadores. Então você já começa a ter contato com os pensadores, embora não seja na ordem cronológica, né, da história da filosofia. Para quem já quer começar com uma obra, eu quero começar com uma obra já de algum filósofo, mas eu quero começar e tal, lá vem um bom começo, também fininho. Veja como é fininho, veja como é fino. Fino, mais fino que eu. Essa versão, eu vou colocar aqui a versão que eu encontrar disponível, essa aqui é da editora Hunter, né? Platão, né? Começar com Platão básico, Apologia de Sócrates. A Apologia de Sócrates trata do julgamento de Sócrates, onde ele mesmo faz a sua defesa, né? E, enfim, é uma narrativa que mostra já o modo dialético de Platão escrever, né? Embora aqui seja uma defesa, a maior parte das falas é de Sócrates fazendo a sua defesa, mas há interlocuções, né, narrativas, e a leitura bastante já apresenta o estilo dialético, né, e o estilo de diálogo, porque assim, dialética é diferente em Platão, em Hegel e em Marx, por exemplo. Os conceitos de dialética em Marx
Não é a mesma coisa que em Hegel, embora seja parecido, porque, enfim, Marx é um desdobramento. Mas, enfim, no caso de Platão, ele assume um estilo próprio de dialética, que é a maiêutica. Você faz perguntas que as pessoas não são capazes de responder. E aí você faz uma pergunta com outra pergunta, com outra pergunta, até a pessoa, você alcançar a contradição. Pô, mas você não disse naquele momento, com aquela primeira pergunta, que era assim, por que que agora que eu estou fazendo essa outra pergunta, você está contradizendo aquilo que você disse naquela resposta anterior? É mais ou menos assim. Saindo da filosofia, só que não, temos o livro de física de um físico muito atual, né, que é Carlo Rovelli, considerado o Stephen Hawking de hoje por alguns, enfim, eu já vi isso, inclusive, mais de uma vez. A Ordem do Tempo. É um livro que vai bugar a sua mente, bugar. Só que é um livro de fácil leitura. Ele conseguiu trazer elementos poéticos, filosóficos, para falar sobre física e sobre o espaço-tempo, de uma maneira acessível e ao mesmo tempo bugante, que leva você a reflexões fantásticas e altamente filosóficas. Voltando às obras também, mais uma obra que eu acho que é para ser lida, está no nível tanto intermediário como no nível beginning, depende. É a República de Platão, que também é outro clássico. Por que eu coloquei aqui e não no começo? Porque esse é um pouco mais complexo. Mas o livro sétimo é a famosa Alegoria da Caverna. Então, eu acho que esse livro não deve deixar de ser lido por ninguém, né? Enfim, a Alegoria da Caverna de Platão, para quem quer começar na filosofia sem saber a Alegoria de Platão, não tem como, né? Enfim, a Alegoria da Caverna. Então ela está aqui no livro 7, ela é o livro 7 da República de Platão. Mas antes de ler Platão, caso você queira se aprofundar mais em filosofia, esse livro já é um pouquinho mais complexo, mas ele também é intermediário e também pode ser lido por iniciantes, é o curso de filosofia. Está no link abaixo também, Antônio Rezende, organizador, né? Então tem vários autores aqui, cada um especialista em um autor. A ordem aqui é cronológica, né? E aqui você tem os pensadores, a maior parte deles. Agora, num nível mais profundo, eu teria também aqui, vou colocar também abaixo, História da Filosofia, organizado por Jean-François Pradeux, sei lá como é que pronuncia isso, mas também está no link abaixo e tem uma versão dele que tá por R$14,90, não sei se ainda tá. Então assim, tá muito bom. Esse livro é caro, só que essa versão tá, e é igualzinha a versão, sabe? Enfim, tá aqui embaixo também na descrição. Então essas foram as dicas de leitura de hoje para todo tipo de, enfim, em qualquer nível que você está começando, você que já, enfim, já conhece filosofia. Mas enfim, essas foram as dicas, né, de hoje. Espero que eu tenha explanado tudo. Para os mais avançados, eu recomendo que estude mais neurociência, física e, sobretudo, física quântica, porque com a mente de uma pessoa que quer filosofar, que quer filosofia, inquieta, naquela inquietude da filosofia, ao conhecer certos preceitos da física e tudo mais, você começa a querer filosofar sobre aquilo. E se permitir experimentos mentais fantásticos que físicos têm feito, como Stephen Hawking e tal, fazia vários experimentos mentais. Também vou colocar aqui abaixo O Universo numa Casca de Nós, que, enfim, é um livro fenomenal, muito bom. Mais uma dica. E por hoje é só. Por hoje é só. Um grande beijo. E fique todo mundo na paz. Um grande abraço para todo mundo. E Zé dos Preá, cunha aí no som, a cunha aí no final, na tela final,